Olá, tudo bom? Eu sou o Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e hoje eu vou falar sobre um tema muito legal: as relações entre Bourdieu e Foucault e suas concepções sobre o poder. Ao longo do vídeo eu vou focar no poder simbólico de Bourdieu e no poder disciplinar do Michel Foucault. Eu vou usar como base os artigos História, Sociologia e Análise do Poder, do Renato Pericinoto, e o Poder em Bourdieu e Foucault, Considerações sobre o Poder Simbólico e o Poder Disciplinar, de Tiago Barros Rosa. Tudo bem? Já se inscreva no canal para acompanhar nossas publicações, são quase diárias, e entre em nosso grupo no Telegram também, o link está na descrição. Por lá nós escolhemos temas e visitamos assuntos relacionados às ciências humanas, filosofia, sempre escolhemos os temas em conjunto, tudo bem? Bora pro vídeo? Em Thomas Hobbes, o Estado aparece como resultado da abdicação do poder voluntariamente executada pelos homens. Assim, o poder ilimitado que cada um teria no estado da natureza, ou seja, o poder de matar qualquer um a qualquer instante, seria limitado, cortado, entregue ao Estado a partir de um pacto social com o objetivo de estabelecer a paz, que seria impossível, novamente, no estado da natureza. O monopólio do poder fica nas mãos do Estado, nesse tipo de visão. É necessário também partir da concepção do Max Weber de início, acerca do poder, que hoje, vamos dizer, ambos os autores, ambos os artigos que eu estou usando de base, se faz como uma concepção hegemônica na nossa tradição clássica de pensamento político. Ela segue a noção de que o monopólio, que a descrição hobbesiana já deixava claro, do poder é primariamente coercitivo e tem na violência física a expressão dessa coerção. Na prática, tudo se passa como se o poder fosse limitado aos aparelhos de repressão do Estado. O exercício do poder assim limitado ao exercício da polícia, por exemplo. O poder assim se faz como probabilidade de impor a vontade, independentemente das resistências e independentemente do fundamento da vontade a ser imposta, na visão do Weber. Ainda por Max Weber, a imposição da vontade contém em si um ato intencional, calculado por dominantes e dominados. Assim, a eficiência do poder depende de um controle racional e intencional das possibilidades de ação de um outro. Esse outro é aquele que será de uma vontade imposta. Esse outro é aquele que vai ser submetido, sem condições materiais de se defender dela. Por exemplo, o poder da classe burguesa poderia ser entendido como controle racional e intencional sobre a ação do outro, o proletariado, que por sua vez, sem resolução possível por problema da necessidade de ter uma renda mensal, se submeteria, nesse caso, sem o uso da força, à venda da força de trabalho. Caso não quisessem vender a força de trabalho, a coerção física já poderia ser utilizada, seria vista, o monopólio da força seria aplicado. Eu dou como exemplo o tratamento policial dado a músicos, aos ditos vagabundos, no início do século XX no Brasil, sambistas, violonistas e etc. Então nós temos inicialmente um poder que coage, que se impõe pela força e que tem na coerção, na imposição, suas características mais vistosas. Foucault e Bourdieu seguem caminhos distintos. Em Bourdieu surge a noção de poder simbólico. Esse poder seria o responsável pela eternização das organizações sociais, símbolos, ideias, conceitos e práticas arbitrárias, que parecem ser naturais, normais, evidentes. Perceba, aqui tem a noção de que a relação social ou a percepção imediata, ela não entrega algo rápido. É necessário uma observação mais demorada. O poder simbólico é um poder de construção da realidade. Um poder que dá sentido imediato ao mundo, entrega uma visão que parece ser de consenso e que naturaliza toda forma de hierarquia socialmente construída. O golpe de excelência do poder simbólico é a execução da violência simbólica, quando o dominado absorve, internaliza e, por fim, não só faz, como entende o mundo conforme o dominador. Nas suas práticas sociais, evidentemente. Como eu posso exemplificar isso? A figura do trabalhador que odeia grevista é um exemplo, que fura a greve. A figura do vereador Fernando Holliday, que tentou revogar o Dia da Consciência Negra, também é um exemplo, concreto. A deputada Ana Campagnolo,
que se considera a autora do primeiro livro antifeminista do Brasil, também pode ser um exemplo de violência simbólica expressa num ato de extremo trabalho, que é a produção de um livro. Para o entendimento de Bourdieu, o dominado incorpora os valores dos dominantes através de um processo bem específico, que é a internalização das estruturas externas em estruturas internas, a transformando em hábitos. A internalização do hábitos necessário para participar do campo. O campo social, que eu já falei em outros vídeos aqui do Colunas Tortas, você pode vê-los, é muito importante para entender essa visão social. O campo é constituído por um espaço estruturado de posições relacionadas. Também há um vídeo sobre espaço social aqui no canal já. Assim, a visão de uma sociedade é a visão da luta pelas formas de definição do mundo e de imposição das relações objetivas através de estratégias postas em jogo. Dessa forma, a sociologia do Bourdieu tem como objetivo entender como as construções simbólicas são feitas e como se impõem enquanto poder, enquanto prática de poder, dominação. Dessa forma, que se impõem mesmo sendo arbitrárias, mesmo não havendo nenhuma fixidez necessária para que elas sejam da maneira como são. A concepção de poder Foucaultiana leva em conta também um aspecto relacional. O poder deve ser exercido, não possuído, exercido sobre um outro. Toda relação social é uma relação de poder. Portanto, esse poder se mostra sempre numa microfísica própria, na observação dos mecanismos de exercício do poder, das técnicas aplicadas, das maneiras como o poder consegue fabricar, sejam corpos, seja o próprio mundo. Podemos, por exemplo, na análise do poder disciplinar, ver que o Foucault entende que a descentralização das tomadas de decisão tidas como tomadas de decisão de poder em normas e em instituições específicas, recoloca as maneiras como o poder é exercido. Esse tipo de descentralização torna o exercício do poder diferente. O poder disciplinar, que emerge assim, transforma o suplício, que era considerado uma arte do sofrimento, em prisão, uma economia dos direitos suspensos. A punição passa a ser outra. Toda uma micropenalidade aplicada em fábricas, hospitais, escolas, prisões acabam construindo um conjunto de relações de marcação do corpo, de disciplinamento, que tornam possível, por sua vez, a existência do corpo dócil, do corpo útil, fabricam, né? Do corpo a ser utilizado na produção, a ser utilizado no exército, com máxima eficiência. Quase tudo acaba penalizável. É importante dar uma função punitiva a elementos que são até mesmo ignorados pelo aparelho disciplinar, como o controle do tempo, controle dos movimentos, controle dos espaços. Tudo isso que a gente pode ver aplicado numa linha de produção, no escritório, por exemplo. Trata-se de um poder discreto, mas acima de tudo que circula. Um poder que não se localiza num centro, não se fixa, que não trabalha somente com a repressão. A coerção não é o ponto central desse poder. Há um caráter positivo no poder. Um caráter positivo de fabricação, e no exemplo do poder disciplinar, de fabricação dos corpos, das organizações de trabalho, das técnicas de diagnóstico e de controle, do arquivamento, da escrita. A proposta de entendimento em conjunto das noções de Bourdieu e Foucault, colocada por Perissinoto, envolve a noção de estrutura. Ambos os autores e principalmente Perissinoto, consideram o poder como uma estrutura de relações que distribui os indivíduos, os separa, os hierarquiza, os corta, os separa e ao mesmo tempo os une, os submete e ao mesmo tempo os constitui. De certa forma, não há oposição entre indivíduo e mundo externo, são extensões um do outro. Essa é na visão do Bourdieu e do Foucault. Essa estrutura, evidentemente, não é fixa, evidentemente não se faz como algo transhistórico, não se faz como algo eterno. E muito menos como algo que depende só de si para existir, né? A luta simbólica que acontece nessa estrutura pede que os agentes assentem inconscientemente o pressuposto básico corrente e, ao mesmo tempo, que se coloquem na disputa pela definição do mundo. Aceitar o pressuposto básico é aceitar a definição atual do mundo, como ele é. A estrutura se torna poder, diz o Tiago Rosa no artigo. Uma estrutura durável, mas não imutável, invisível, na medida em que não se apresenta de maneira evidente ao olhar, e que oculta as lutas passadas que configuraram o presente. A relevância de Foucault e Bourdieu, e aqui é o ponto mais interessante, está na utilização da história na análise do poder. Ou seja, o entendimento de que a relação de poder não se dá puramente através de relações voluntaristas.
Essa seria uma visão ingênua da realidade social e esconderia toda forma de dominação que acontece sem o uso da violência direta, por exemplo. Dessa forma, uma relação de poder que aos olhos tradicionalistas weberianos poderia aparecer um cálculo momentâneo, imediato, intencional e sempre de momento, sempre da resolução subjetiva dos indivíduos em jogo, que calculam os seus passos, né, se torna, na verdade, uma possibilidade de ver o poder como aquilo que acontece independentemente das vontades ou das conclusões, aquilo que se faz de maneira inconsciente e que depende da história. É na análise histórica que se tem o fundamento para compreender aquilo que no presente parece ser uma relação de dominação, para entender se de fato se constitui assim, para entender se de fato é assim que, na observação dos acontecimentos históricos, se desenrolou um acontecimento mesmo, se constituiu uma relação. Se ela de fato está sendo duradoura ou se está se quebrando, por exemplo. É a análise histórica a grande mãe, no fundo, da análise do poder. Tudo bem? Deixe seu comentário, coloque o seu ponto, por favor, aproveite e deixe o like para que mais pessoas possam ver o vídeo, se inscreva no canal novamente. Se você já for inscrito, se já conheceu o meu trabalho aqui, considere se tornar membro e ter acesso aos conteúdos exclusivos somente de membros. Já há uma série sobre a microfísica do poder e uma sobre a noção de normal e o patológico em Canguilhem. Eu estou iniciando agora uma série sobre a análise do discurso do humor. É por isso que eu comecei fazendo vídeo sobre Pierre Bourdieu, inclusive. Tudo bem? Muito obrigado e até mais.